sessão legislativa da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Relho, secretário Gerson, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, ao Márcia, Sabrina e ao assessor jurídico Maurício, e também aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Então, em comemoração da data de 7 de setembro, como nós não tivemos um dia cívico, eu estou propondo para os senhores para nós estarmos acompanhando o hino da independência. Então, solicito para que todos fiquem em pé, em posição de respeito. Brasil.
bonito o hino, né, pessoal? Então, solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 28/2020, sessão ordinária. Aos 24 dias do mês de agosto do ano 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereadora Isolda Rupental, declarou aberta a presente sessão, saudou os componentes da mesa, vereadores, funcionários da Câmara e público que acompanham a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se então para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido ofícios números 157, 160, 161, 162, 163 e 165/2020 do Poder Executivo Municipal, recebida solicitação para uso das dependências da Câmara em nome do Diretório Municipal do MDB. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Fez o uso da tribuna o vereador Evelácio Laidov, que saudou a todos, comentou sobre as aulas de música que foram paralisadas devido ao Covid-19. O vereador parabenizou também a todos os agricultores pelo crescimento e dedicação no agronegócio do país. Não tendo mais pronunciamento, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Não havendo matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Hélio Leite, que saudou a todos e lamentou a resposta recebida do Executivo referente ao pedido de informação, onde o vereador questionou os motivos pelos quais os veículos do Poder Executivo Municipal, inclusive as máquinas do setor de infraestrutura, estavam transitando no centro do nosso município, na tarde do domingo, dia 2 de agosto, na qual o Poder Executivo justificou agilidade nos trabalhos para a próxima semana. O vereador Hélio disse que os vereadores desta casa não são palhaços e o conteúdo da resposta foi infantil. Por isso, solicitou o envio de um ofício ao Poder Executivo requisitando todas as notas fiscais de abastecimento com respectivas requisições assinadas realizadas por veículo do Poder Executivo Municipal no dia 2 de agosto de 2020. Colocado em discussão, o envio foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlaff, que saudou a todos e também comentou sobre a resposta do Poder Executivo. Disse que se admirou com a coragem de quem mandou uma resposta desse tipo até esta casa. E disse que a situação está uma tremenda bagunça, pois, segundo relatos de moradores, o setor de infraestrutura possui máquinas que jogam mais óleos fora do que a própria máquina consome, devido à falta de manutenção, e destacou que a situação é preocupante. Comentou que, segundo relatos, o próprio vice-prefeito foi visto conduzindo algumas máquinas durante aquele domingo, o que nunca aconteceu antes. Portanto, a situação é catastrófica. Por fim, solicitou à administração municipal que retomem o transporte dos alunos para as instituições de ensino da cidade de Concórdia no período noturno. Disse que o transporte foi suspenso durante a pandemia. No entanto, alguns alunos possuem aulas práticas e estão com dificuldade do transporte. O vereador comentou que alguns alunos relataram que procuraram o Poder Executivo e o transporte foi negado. Disse que o município tem condições de levar esses alunos e precisam retomar o transporte o quanto antes. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Isolda Rupental, que saudou a todos e também comentou sobre a resposta do Poder Executivo referente à circulação dos veículos públicos durante o fim de semana. Disse que em época de campanha as palavras mais usadas foram humanização e transparência. No entanto, não consegue ver essas questões em prática. Em seguida, solicitou que o líder do governo traga para a próxima sessão esclarecimentos sobre o motivo de uma máquina do setor de infraestrutura prestar serviço durante 8 dias em uma propriedade da comunidade de Linha Paraíso, bem como gostaria de saber qual o empreendimento que será instalado naquele local, pois muitos munícipes já estão questionando a situação. Em seguida, solicitou o envio de um ofício ao setor de infraestrutura para que sejam feitas melhorias na estrada que dá acesso à propriedade de Erimilton Deuner, na linha Progresso,
bem como acesso aos demais moradores daquela entrada. E também que sejam feitas melhorias no acesso à propriedade do senhor Nélio Malakoski, na comunidade de Linha Guaraipa, pois o mesmo relatou que está com dificuldades para escoamento da produção de sua propriedade. Colocado em discussão, fez o uso da palavra o vereador Evelácio Laidov, que fez um pequeno relato sobre os trabalhos prestados na comunidade do senhor Nélio Malakoski e Eremídio Denner. Na época, estava à frente do setor de infraestrutura. Colocado em votação, o envio foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. O vereador Isoldo Rupental agradeceu ainda ao setor de infraestrutura pelos trabalhos prestados na comunidade de Linha Canoas, mas ressaltou que ainda precisam ser feitos alguns reparos. O vereador Evelácio Laidov solicitou uma parte e comentou que nos anos anteriores o setor de infraestrutura possuía 2 tanques de combustíveis próprios e as máquinas não precisavam se dirigir aos postos de gasolina, sendo que muitas vezes eram abastecidos fora do horário e não era visto esse serviço. E relatou que nos tanques de combustível que estavam na garagem estavam de forma irregular e tiveram que ser eliminados para evitar possíveis multas. A vereadora Isolde Rupental questionou o motivo pelo qual o abastecimento só naquele domingo, dia 2 de agosto. O vereador Evelácio disse que não está questionando este abastecimento, mas está informando o motivo pelo qual isso não acontecia em outros anos. A vereadora Isolde disse que o questionamento foi referente àquele domingo específico. O vereador Evelácio afirmou que na fala do colega Hélio, o mesmo disse que isso nunca havia acontecido. Por isso que expôs o fato que existia um tanque na garagem. O vereador Hélio Leite comentou que estão escondendo o real fato de terem abastecido naquele domingo e pediu para que a situação seja esclarecida. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 8 de setembro, com início às 18 horas e 30 minutos no mesmo local. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores a ata. Então, solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Ofício 169, de 3 de setembro de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao requerimento efetuado por Vossa Senhoria, viemos por meio deste dizer e requerer o que segue. A vereadora acima solicita a realização de melhorias no acesso da propriedade de Eremilton Deuner e demais moradores, na localidade de Linha Progresso, bem como de Nélio Malakoski, na localidade de Linha Guaraipa. No tocante às melhorias de acesso à propriedade de Eremilton Deuner e demais moradores de Linha Progresso, insta a observar que os mesmos estão realizados de acordo com o cronograma da garagem. Que os mesmos serão realizados de acordo com o cronograma da garagem. Já no que tange à melhoria do acesso ao Sr. Nélio Malakoski, os mesmos já haviam sido realizados, inclusive antes do pleito, de sorte que o requerimento se torna inócuo. Retiro o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício 170, de 3 de setembro de 2020. A senhora Isolde Dulce Churu Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao requerimento efetuado pela Casa Legislativa, solicitando cópia de todos os abastecimentos, as respectivas notas fiscais e as requisições vistadas, realizados no dia 2/8, os mesmos seguem anexo. Reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Então, está à disposição quem quiser ver as notas aqui, anexo ao ofício. Mensagem 12, de 4 de setembro de 2020, da prefeita municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora presidente, projeto de lei ordinário número 09/2020, abre crédito adicional suplementar no valor de R$50 mil no orçamento do Fundo Municipal de Saúde e da outra previdência. Justificativa. Como repasse dos recursos para o combate à pandemia do Covid-19 por parte do governo federal, podemos utilizar recursos para a folha de pagamento das equipes. Desta forma, este valor
que está sendo remanejado não afetará a contabilização e pagamento dos salários. O valor a ser acrescentado servirá para pagamento do chamado valor excedente, acima da tabela SUS, dos exames laboratoriais e os serviços de fisioterapia, clínica e domiciliar, para os meses de novembro e dezembro. Haja visto a iminência da liberação desse serviço e abertura dos agendamentos. Caso não sejam reativados, esses serviços não utilizarem os valores. Informações complementares poderão ser obtidas junto à administração municipal. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Mensagem 13/2020, de 4 de setembro, da prefeita municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, projeto de lei ordinário número 10/2020, abre crédito adicional suplementar no valor de R$250 mil no orçamento do município de Arabutã e da outras providências. Justificativa. O projeto de lei em epígrafe solicita autorização para o remanejamento de valores que não serão aplicados no esporte, pois estavam programados para a realização de diversos campeonatos que foram suspensos devido à pandemia e que não serão retomados em breve, além de que, se forem retomados, temos saldo orçamentário para essas atividades e realocados para o setor de infraestrutura, o qual será necessitando de valores para manutenção devido à quebra recente e necessidade de reparos em máquinas da frota. Quanto ao valor anulado da dotação da contrapartida do asfalto de acesso ao distrito de Nova Estrela, inicialmente havíamos orçado em possíveis termos aditivos o total de R$250 mil. Porém, até o momento se fez necessário somente a remoção de parte de rede elétrica, o que ficará abaixo de R$100 mil. Informações complementares poderão ser obtidas junto à administração municipal. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Mensagem 14, de 4 de setembro de 2020, da prefeita municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, projeto de lei ordinária número 11/2020, abre crédito adicional suplementar no valor de R$30 mil no orçamento do município de Arabutã e da outra previdência. Justificativa. O projeto de lei em epígrafe solicita autorização para o remanejamento de valores da Secretaria de Educação, mudando da ação para aquisição de imobiliário para o ensino fundamental, que não será utilizado, pois ainda sobram R$3.285 na ação e que serão suficientes até o fim do exercício, e remanejamento para o custeio, em especial para o vale alimentação e pequenos consertos na rede hidráulica das escolas e pequenas manutenções que se fazem necessário. Informações complementares poderão ser obtidas junto à administração municipal. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Câmara dos Deputados, gabinete da deputada Ângela Min, progressista Santa Catarina. Brasília, 14 de agosto de 2020. Ofício 1173/2020. Ilustríssima Senhora Isolde Dulce Churo Pental, Presidente do Poder Legislativo da Arabutã, Santa Catarina. Assunto: Recurso Especiais Extra 2020. Prezada Senhora, com os meus cordiais cumprimentos a Vossa Excelência, estendida a todos os demais membros dessa nobre casa, venho por meio deste lhe comunicar que indiquei recursos financeiros ao seu município através de Recursos Especiais Extra 2020, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no valor de R$130 mil para aquisição de equipamentos agrícolas. Proposta número 013868/2020. Espero que com uma boa governança pública, esse recurso agora destinado possa gerar os efeitos necessários para melhorar as condições de vida de sua cidade e de sua gente. Atenciosamente, então, quem assina: a Ângela Min, deputada federal progressista Santa Catarina. Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina. Ilustríssima Senhora Isolde Dulce Churo Pental, Presidente da Câmara de Vereadores. Prezada Senhora, a Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado de Santa Catarina
cumpre o dever de fazer chegar às suas mãos seu relatório de atividades anos 2020 exercício 2019. Esse documento tem o propósito de mostrar o trabalho dos bombeiros voluntários catarinenses, pioneiros no país e referência nas áreas em que atuam, posicionando-se como modelo viável e sustentável, técnica e financeiramente. Destacamos as principais ações administrativas, operacionais e de fortalecimento da ABVESC e de suas filiadas, que, juntas, atendem uma população de 1,6 milhões de pessoas em 50 municípios do nosso estado. Os números demonstram o grau de confiança da comunidade nos bombeiros voluntários que, em 2019, atenderam de forma direta mais de 82 mil eventos de urgência e emergência, além de todo o trabalho de orientação, prevenção, educação, desenvolvimento pelas 5.432 pessoas envolvidas. Aproveitamos a oportunidade para agradecer, mais uma vez, a comunidade empresarial, entidades parceiras, as instituições públicas e, especialmente, a população catarinense que acredita em nosso trabalho e caminham ao lado dos bombeiros voluntários, protegendo vidas, meio ambiente e patrimônio. Atenciosamente, então, quem assina é o presidente da ABVESC, Moacir Tomasi. Mensagem 15, de 4 de setembro de 2020, da Prefeita Municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, projeto de lei ordinário número 8/2020, abre crédito adicional suplementar no valor de 19.100 no orçamento da Secretaria de Arabutã e da outra Previdência. No orçamento da Secretaria Municipal de Arabutã e da outra Previdência. Corrigindo aqui, tem uma ressalva. Projeto de lei ordinário número 08/2020. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 19.100 no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura de Arabutã e da outra Previdência. Justificativa. Projeto de lei em epígrafe solicita recurso para subsidiar parte do valor a ser pago pelos produtores de leite do município com exames de brucelose e tuberculose. A Secretaria do Estado da Agricultura, juntamente com as cidades, publicaram portaria exigindo que todo produtor de leite do Estado teste, através de exames, o seu rebanho para as doenças de brucelose e tuberculose animal, sendo obrigatório este exame para todos os produtores do Estado. Sabemos que a produção leiteira do município é muito forte, e esse auxílio financeiro por parte do município será retirado do valor inicialmente orçado para aquisição de sementes de pastagem, cuja redução de preço na licitação aprovou a sobra deste valor, que se pensa em subsidiar esses exames. Quem assina, então, é a Prefeita Municipal Liane Cap Schmidt. Diretório do PSDB de Arabutã, 8 de setembro de 2020, ofício número 02. Senhora Presidente, senhores vereadores, o PSDB do município solicita as dependências da Câmara de Vereadores de Arabutã no dia 13 de setembro, das 8 às 12 horas, para a realização da convenção do partido para a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores no pleito vindouro. Solicita ainda a fixação do edital de convocação dos convencionais do partido no mural da Câmara Municipal. Agradeço a atenção dispensada respeitosamente. Então, quem assina é o presidente do diretório, o senhor Mauri Patzlaff. Do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, então, ofício número 311/2020, de 26 de agosto. Promotoria de Justiça da Comarca de Palmeirim. A senhora Isolde Dulce Churo Pental, presidente da Câmara de Vereadores de Arabutã. Câmara, assunto, requisição de informação. Referência, inquérito civil número 06/2019, 00004581-7. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores, o Ministério Público, por seu promotor de justiça, vem com fundamento no artigo 26,
Primeiro, letra B, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei número 8.625/93 e artigo 91, primeiro B da Lei Orgânica do Ministério Público de Santa Catarina, Lei Complementar número 738/2019, considerando os fatos narrados no inquérito civil número 06.2019.00004581-7, conforme cópia anexa, requisitar para cumprimento no prazo de 45 dias. A. Cópia integral do procedimento administrativo que resultou na aprovação da Lei Complementar número 219/2019, bem como a identificação do autor da emenda legislativa que propõe as alterações do recuo mínimo das edificações da Avenida Lauro Miller, dentro da zona de comércios e serviços, no município de Arabutã. E B. Cópia integral, inclusive dos pareceres das comissões permanentes da assessoria jurídica, do projeto de lei complementar 06/2019, referidos no ofício 107/2019, página 71. Solicita-se ainda, em razão do determinado no ato número 200/2015, PGJ/CGMP, que trata do procedimento eletrônico, que a resposta ao presente expediente seja encaminhada por meio digital e e-mail abaixo, devido ao respectivo arquivo respeitar as seguintes especificações: formato em PDF até 276 KB por página, arquivos de até 100 páginas. Ao responder, favor mencionar o número 06.2019.00004581-7. Atenciosamente, então, assinado digitalmente João Paulo de Andrade, promotor de justiça. Terminada a matéria que compõe material de expediente, senhora presidente. Não havendo mais material de expediente, passa a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Com a palavra, então, a vereadora Gladys Renner. Senhora presidente, cumprimento em seu nome os demais membros dessa mesa, senhor Gerson, senhor Irrelio, nobres colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa e munícipes que nos assistem em suas casas. Senhora presidente, então, essa noite trago para a tribuna alguns esclarecimentos quanto à questão levantada na última sessão, transporte universitário. Então, sempre é bom estarmos esclarecendo para os nossos munícipes e também os estudantes que estão com algumas dificuldades para obter esse empenho, essa ajuda, então. Então, eu procurei a secretária de Educação e ela me informou, me passou alguns dados, então. Então, sabemos que a universidade e cursos técnicos já estão em autorização para o funcionamento de suas atividades presenciais através do decreto estadual número 630/01, de 1º de julho de 2020. No entanto, o transporte intermunicipal estava proibido pela portaria número 592, de 17 de agosto de 2020, estando vinculado ao cenário gravíssimo apresentado pela região da Malc, sendo liberado no dia 25 de agosto pela portaria conjunta número 583 da Secretaria de Educação, Infraestrutura e Mobilidade, em conjunto com a Secretaria do Estado de Saúde. Porém, o retorno da circulação do transporte universitário para auxiliar que esses estudantes possam se locomover e participar das atividades presenciais deve estar atrelado a cuidados sanitários com protocolos específicos para esse fim, sendo necessário realizar adequações complexas e que necessitam de planejamento seguro para a não transmissão da Covid-19. Na Malc, nenhum município iniciou esse processo, por decisão do colegiado de prefeitos, pois a região estava no aguardo das informações advindas do Comitê Estadual,
Sendo assim, a princípio, há decretos municipais que proíbem o transporte universitário até dia 24 de setembro. Atualmente, os municípios da região estão iniciando o processo da construção do Comitê Intermunicipal dos Protocolos Municipais de Retorno às Aulas e ainda estão no aguardo da divulgação do plano de contingência da educação a nível estadual, a partir do qual cada comitê municipal irá elaborar seu plano de contingência que irá incluir o transporte universitário. Após a construção do plano de contingência, serão elaborados os protocolos municipais, seguindo as diretrizes estaduais. A organização desse retorno deve, portanto, dar uma atenção especial nos critérios desta ação em função das medidas sanitárias para a não prorrogação da Covid-19. A administração municipal, ciente da necessidade desses estudantes do ensino universitário e do ensino técnico, disposta em buscar outras formas de auxiliar durante a suspensão do transporte, já vem se mobilizando para fornecer estes estudantes o auxílio transporte, bolsa escolar, previsto pela Lei Municipal 738 e 882. Aos estudantes que entrarem em contato com a Secretaria da Educação, essas orientações já vêm sendo feitas em envio de documentos necessários, sendo feitas pelos interessados. Assim, todos os estudantes que estão participando das aulas práticas devem estar entrando em contato com a Secretaria de Educação para comprovar a frequência e requerer o mesmo para estarem usufruindo desse auxílio. Então, resumindo, todas as estudantes que tiverem dúvidas podem prontamente procurar a Secretaria de Educação para obter essas orientações. Seria isto, senhora presidente, para esta noite. Obrigada pelas informações da vereadora Gladys e continua livre por até 5 minutos para o vereador querer se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Núcio Ribani. Quero saudar a presidente Isolde, juntamente o vice-presidente Hélio, o secretário Gerson, os demais colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa e quem nos assiste em seus lares pela rede social Facebook. O que me leva hoje à tribuna é um esclarecimento da MAUC sobre o recolhimento das carcaças de suíno. Fui pedir informações e eles passaram esse esclarecimento. Eu vou passar ali para os colegas vereadores, para os agricultores, para ficar bem ciente. A paralisação do recolhimento de animais mortos do estado de Santa Catarina, em especial a região da MAUC, se deu exclusivamente por decisão da empresa Sebrasa, que executava o programa Recolhe como projeto piloto do Brasil. A razão, segundo a empresa, se deu por conta dos altos custos para o recolhimento. Processamento dos animais mortos e falta de apoio dos agricultores, apoio das agroindústrias, o auxílio financeiro efetuado pelos municípios da MAUC só era possível até que o projeto piloto fosse aprovado pelo Ministério da Agricultura, pois esse auxílio se enquadrava nos planos de resíduos sólidos como incentivo a novas tecnologias para diminuição do impacto ambiental causado pela produção agrícola. O Ministério da Agricultura aprovou o projeto que passou a ser
uma atividade comercial como qualquer outra. Entretanto, pelo que temos conhecimento, a empresa esperava contar com a parceria das agroindústrias, a partir do momento em que o projeto piloto fosse autorizado, e possivelmente o licenciamento para o recolhimento nas propriedades rurais. Porém, isso não ocorreu. As agroindústrias, com exceção da Aurora, não manifestaram esse interesse, alegando questões de ordem sanitária, priorizando que o destino dos animais mortos seja dentro da propriedade. Cabe destacar que os municípios da região da Malca investiram em torno de R$1 milhão em 2 anos no citado projeto, pois sempre acreditava ser a solução mais adequada para o destino dos animais mortos. De acordo com a manifestação da Sebrasa, mesmo que os municípios continuassem investir no projeto, se o apoio das agroindústrias, a atividade se torna inviável. Sendo assim, decidiram para paralisação do projeto, pois acumulava prejuízos. Em suma, estas são as razões da paralisação do recolhimento dos animais mortos na região. Não há como obrigar a empresa a retomar a atividade, se não tivesse segurança de viabilidade. Cabe destacar que qualquer empresa que decidir investir nessa atividade pode obter o licenciamento junto ao órgão competente. No entanto, pelo que se vislumbrou, não existe interesse e a posição das agroindústrias continua a mesma. Roberto Curtis Pereira. Isso ele passou. É lamentável, né, que não tem empresa que não vai provavelmente se interessar, né, que não é viável, e as agroindústrias estão jogando para o nosso agricultor, praticamente se virar, né, e não tem o que fazer, os municípios também não podem fazer nada, é difícil, a gente entende isso, que deveria ter um pouco mais de incentivo das agroindústrias, né, eles levam o produto limpo das propriedades e deixa as carcaças lá para o nosso produtor rural, tem que se virar. Isso é lamentável, realmente tem que fazer alguma coisa, talvez o governo federal, o governo do estado, os municípios junto, para rever alguma coisa, mas é muito difícil, pela nota da Malc ali. Realmente isso que queria passar para os nossos produtores rurais e para os colegas vereadores. O que me leva na tribuna hoje também, eu como líder do governo, eu não me manifestei ainda nessa casa, a razão da CPI que foi aberta, o nosso colega vereador o Felipe, que é um dos relatores da CPI, né, que eu acho nada mais justo, eu acho que são os vereadores que têm que fiscalizar, e concordo em realmente a educação, o projeto que está ali, que tem que ser fiscalizado, e eu também dou parabéns para a prefeita, que deixou os setores da educação, quem precisa ouvir à disposição, e eu acho que isso é transparência. Eu acho que isso é uma coisa que tem que, quer investigar, está ali, a prefeita está com as portas abertas, eu acho que no fim da CPI vai dar tudo certo, eu acho que se tem coisa errada até pode ser punido, mas eu vejo, pelo andar do processo, eu acho que no fim vai dar tudo certo e só foi uma investigação. Eu também quero falar um pouco da política regional. Assim, eu vejo vários ex-prefeitos sendo presos e condenados por desvio de recursos públicos. Até aqui no nosso município, nós também temos nossos ex-prefeitos, nos últimos dias foram mencionados nas redes de comunicação, que também
estão respondendo e condenados por processos irregulares. Isso também acho lamentável. Eu até acho assim que também caberia ter feito algumas CPIs, né? Mas quem está fazendo esse trabalho é o Ministério Público. Com certeza está fazendo um trabalho em toda a nossa região. Muitas vezes aqui é questionado política nacional, política estadual, corrupção. Até o Felipe falou uma sessão aqui que os corruptos deveriam ser enforcados em praça pública. Eu até concordo, porque hoje, se tu não trabalhar com o dinheiro do povo transparente, eu acho que seria o caminho para acabar com isso. Porque nós, como representantes da nossa população, nós temos que dar exemplo para os nossos munícipes. Nós temos que fazer a coisa certa, andar certo, no caminho certo. E por isso, eu como líder do governo e como hoje representante na política, muitas vezes eu penso assim, será que é viável ainda continuar na política como está hoje? No país inteiro? No estado? Nos municípios? Eu hoje me sinto até envergonhado de ser político. Muitas vezes tem que refletir bastante para continuar nessa vida pública. E realmente é lamentável hoje acontecendo essas coisas. Isso me preocupa muito. Mas pense também assim, nós temos hoje praticamente um processo eleitoral pela frente e faz parte. A população tem que escolher bem os seus representantes, independente de partido, de religião, de cor, mas tem que analisar bem quem vai representar aqui na Casa Legislativa, não só do município, do Estado e do nosso país. Isso é muito importante, todos avaliar bem isso para nós não pecar lá na frente, fazer o mesmo erro. Por isso, um desabafo que eu faço hoje de noite, na minha vida pública, e às vezes é lamentável a gente ter que falar isso, mas é por aí, para todo mundo refletir bem, e seria isso, presidente. Obrigada pelas palavras do vereador Núcio, e continua livre por até 5 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, passo a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que a compõe. Sem matéria que compõe a ordem do dia, senhor presidente. Então, não havendo matéria da ordem do dia, passo a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, a vereadora Liane Dortzbacher. Cumprimentar nossa presidente Isolde, nosso secretário Gerson, vice-presidente Hélio, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa e ao público que nos assiste em seus lares. Quero solicitar, presidente, ouviu do ofício ao secretário da Infraestrutura para que sejam feitas melhorias da estrada que dá acesso à empresa familiar de Ivanor Bisolo, na linha Juriti. E também, aproveitando também a oportunidade, solicito também que sejam feitas as melhorias na estrada que dá acesso aos aviários do senhor Humberto Laux, na comunidade de Linha Canoas. Então, em discussão, envio de seus ofícios para a Secretaria de Infraestrutura das duas propriedades.
Não havendo vereador que queira discutir, então coloco em votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores. Vereadora Liane, será enviado esses ofícios pedindo a melhoria desses acessos à propriedade de Humberto Laux, de linha Canoas, e também da empresa familiar de Ivanor Bisolo, de linha Juriti. Muito obrigada. Então, obrigada pelas palavras e o pedido da vereadora Liane Dorsbacher, e continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, com a palavra o vereador Felipe Patzlaff. Quero cumprimentar a presidente da Casa, vereador Isolde, vice-presidente Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras. Senhora presidente, tivemos no dia de hoje mais uma rodada de oitivas da CPI, da qual eu sou presidente, o relator é o vereador Gerson. Acho que se o vereador é tão interessado em esclarecer o assunto, deveria participar das oitivas e ouvir o que está acontecendo. Nós já frisamos aqui hoje nos depoimentos a posição do relator e a minha também. Nós vamos conduzir ela de forma justa e digna. Se tiver tudo certo, era dever da administração. Nós apenas queremos responder aos questionamentos da população, que não conseguem entender, e até hoje não fomos esclarecidos sobre a carga horária excessiva, que saiu de 120 e foi para 918. Mas os trabalhos ainda continuam, e até o final nós vamos esclarecer. Se tiver problemas, vai para frente, nós não vamos julgar ninguém, como já colocamos aqui. O vereador Evelácio, também na condição de membro, tem participado aqui e contribuído. Então, esse é o nosso trabalho. Acho que quem tiver oportunidade deve acompanhar. Na semana que vem teremos mais uma rodada e seguimos nosso trabalho, né, Gerson? Temos grande volume de documentos já. É bastante trabalhoso, mas vamos seguir, vamos dar uma resposta para a nossa população que tanto precisa. O vereador Núcio deveria ser mais pontual nas colocações, quando fala, né? Eu mantenho o meu posicionamento sobre o que eu falei na época de pandemia, que político corrupto, na pandemia e fora da pandemia também, deve ser enforcado em praça pública. Você falou de processos, eu imagino que você esteve falando de dois aqui que saiu a divulgação recentemente, e não tem em nenhum momento desvio de recurso público. Apenas um questionamento na construção da empresa Pavan sobre uma modalidade de licitação, na qual a empresa está aí, é um cartão postal hoje da nossa cidade. Está lá na entrada, ela mostra o quão produtores nós somos e mostra o crescimento da nossa indústria e comércio. Eu acho que você, na condição de líder de governo, deveria dizer para a prefeita e visitar os empresários do município, que tem bastante reclamação pelo não atendimento. No ano passado, o empresário Maurício Miller teve que ir para as redes sociais implorar o atendimento. Lá se processa hoje quase 200 mil litros de leite por dia. Independente dele ter sido candidato ou não na última eleição, ele é um gerador de emprego e um pagador de impostos aqui. Ele deveria ter recebido a visita da administração. E eu acredito que não recebeu. Assim como outros estão esperando, a empresa está lá. E outra é a contratação do laboratório, onde em nenhum momento se falou em desvio. Se falou da contratação devido ao ex-marido da proprietária ser o secretário da Saúde. Essa denúncia ainda é da Sofia dos Santos. Eu quero dizer, vereador, que hoje não tem mais Sofia dos Santos. Aqui tem nome, sobrenome e endereço. Nós apuramos as coisas aqui e mostramos se está tudo certo. É dever. Dever de quem executou e dever de quem está fiscalizando.
Eu não tenho vergonha do meu mandato, porque eu estou fazendo ele, eu estou cumprindo ele, e no dia 31 de dezembro, quando ele encerrar, eu saio pela porta da frente, com o dever cumprido. Eu tenho feito o meu papel. O senhor dizer que tem vergonha, se eu não me engano, o senhor vive da política. Deveria pensar antes de falar. Faça diferente, não precisa fazer igual. E eu não tenho vergonha dos meus 2 mandatos. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou vereador de 2 mandatos. Não tenho problema nenhum com isso. E tenho esperança de mudar esse país. Vocês não sabem o quanto me dói ter que ouvir, aqui não precisaria falar da CPI, que tinha que aumentar as horas para gastar o dinheiro que estava aí. Qual é o problema de devolver o recurso e aplicar na finalidade devida em outro município, em outro lugar? Eu não consigo engolir isso aí. Eu não consigo aceitar isso de quem se diz tão transparente e eficiente. Mas os trabalhos continuam e nós vamos conduzir da forma mais séria possível e apresentar para vocês a realidade. Muito obrigado, presidente. Obrigada pelas palavras do vereador Felipe. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Nenhum vereador mais? Então, eu passo a presidência para o vereador Hélio Leix e estarei me pronunciando. Assumindo a presidência, cumprimento aos colegas vereadores, aos chefes do secretário, colegas vereadoras e ao povo de Arabotão, os munícipes que nos assistem. Já passarei a palavra para Isolde. Então, gostaria de estar cumprimentando o presidente em exercício, Hélio, e os demais eu já cumprimentei anteriormente. Vereador Felipe, eu não participei da sua fala porque eu estaria me pronunciando de qualquer forma esta noite. Mas só para voltar à sua fala da empresa Pavan, quantos funcionários que essa empresa está dando oportunidade de ganhar o seu pão de cada dia? Quantas famílias estão trabalhando nesta Pavan? Então, e mais uma, eu tenho certeza que esse processo, o qual o vereador Núcio se colocou antes, mencionou, relacionado à empresa Pavan, vai ser revertido e vai dar ganho de causa em segunda instância. Tenho absoluta certeza. E quanto à questão da condenação, imaginem, senhores, um prefeito ser condenado porque oferece exames laboratoriais para a população de um município. Ou quem gostaria de estar indo para Concórdia, para Chapecó, se deslocando de Arabutã para fazer um exame? Assim já não estão deslocando as pessoas devido a querer fazer agendamento de terça e quinta, e agora na pandemia, nem ao menos isso não estão fazendo. Então eu digo assim, esse é um prefeito que vai ser crucificado por estar atendendo a população? Eu não admito isso, gente, me desculpem. Indiferente, eu não consigo ver qual que é a irregularidade tão grave em tudo isso. Nós só temos um laboratório. Então, nós vamos estar levando toda a população para a Concórdia para fazer exames? Todo dia? Isso é um absurdo. Mas, tudo bem. E quanto à CPI, vereador Felipe, o relator Gerson, o vereador Evelácio, que estão conduzindo, eu participei das 2 oitivas que estão ouvindo as pessoas ligadas ao executivo que estiveram à frente desses trabalhos. E como aqui já foi colocado, vereador Evelácio, o senhor participou, está participando como membro. Eu acho realmente que nós, enquanto vereadores, nós devemos participar mais, sim,
como a Sabrina colocou hoje. Eu concordo plenamente. Muitas vezes nós não temos oportunidade, mas eu sou dona de casa e ainda ajudo numa granja de suíno de 160 matrizes. Mas tem vereador que teria condições de estar participando, sim, de algumas questões que são voltadas ao município. Eu sinto muito, mas eu tenho que concordar com o depoimento da Sabrina aqui, porque eu acho que tem vereador que poderia estar participando e acompanhando um pouco mais as questões que acontecem no nosso município. Eu estaria me pronunciando de qualquer forma esta noite, mas devido a uma questão que saiu no jornal, inclusive vereador Núcio, onde fala sobre a continuidade dos trabalhos dessa administração, como o senhor colocou, falando em política. Então, nessa reportagem, traz como base a credibilidade e a transparência no trabalho. O Executivo põe como uma das questões da frente o discernimento para trabalhar e a confiança do povo. Então, eu penso assim, ótimo, muito bonitas palavras, muitas bonitas palavras. Acho excelente. E eu digo assim, transparência é um dever que nós devemos ter. Eu, no mês de março, se eu não me engano, eu fui indagada por algumas pessoas aqui do município, o porquê teria tanto movimento na prefeitura. E me disseram devem estar fazendo alguma coisa que não deveria, por lei, ser permitido na prefeitura, porque tem muito movimento na prefeitura, inclusive depois do horário. Então, como nós estamos à frente de uma política, como diz o vereador Núcio, eu fiz umas pesquisas e realmente eu constatei que está sendo usado alguns e-mails do município para desfiliação, inclusive, da sua pessoa, vereador Núcio Martinho Ribnich. Inclusive, diz a inscrição eleitoral que foi feita a desfiliação no Executivo, inclusive, quando foi solicitado, a minha solicitação foi ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, indagando isto. E sabe o que me responderam? Que isso poderia ser visualizado. Isso poderia ser visualizado neste portal. No sistema de gerenciamento de informações partidárias, que todos têm acesso. Inclusive, eu fui, acessei, e questionei novamente por escrito como que, então, um partido do nosso município tem como forma de contato o e-mail contrato@arabutan.sc.gov.br. Questionei mais ainda quando fui descobrir que teve desfiliações, inclusive de um cidadão de Arabutã, que foi feita sua desfiliação no dia 3 de abril, pelo e-mail administração@arabutan.sc.gov.br. Pessoal, esse documento é oficial, tá? Isso é oficial. Isso não é a Isolde que está inventando, tá? Isso é oficial. E, inclusive, então, também foi me explicado que teve a desfiliação do senhor Núcio Martinho Ribnich. Então, eu penso assim, senhores, transparência é dever. Isso não é qualidade de ninguém, de nenhum gestor público. Transparência é dever. Como muitas questões do executivo, do gestor público, é dever. E não é com uma condenação ou duas que a justiça entende de uma forma um pouco equivocada, que vamos estar julgando um prefeito que governou 8 anos o nosso município, que fez coisas que hoje não estão mais acontecendo no nosso município. Contanto que a população nos procura e faz reivindicação, vereador Núcio. Pois não, vereador Felipe?
A desfiliação do vereador Núcio foi por um e-mail oficial para a Justiça Eleitoral. Exatamente, vereador Felipe. Isso sim é uma vergonha, né? Uhum. Lamentável. Usar estrutura pública para fins eleitorais. Mas tudo bem que as providências sejam tomadas e vamos começar a olhar para o espelho, né? Beleza? Obrigado. Com certeza, vereador Felipe. Inclusive, isso é uso da máquina pública para beneficiar alguma sigla partidária. Inclusive, vereador Núcio, eu vou fazer uma representação, só que essa representação não vai ser a Sofia dos Santos. Vai ser a Isolde com a assinatura dela, que vai estar fazendo essa representação. Não vai ser anônima. Eu não tenho medo. Se o Ministério Público disser que está tudo certo, então eu vou acatar. Mas se o Ministério Público disser que está sendo usado a máquina pública, então vai ter que ser tomadas as devidas providências. O que está acontecendo, vereador Evelácio? Eu gostaria de estar falando alguma coisa? Vereadora, assim, ó, tem como se pronunciar, não precisa gritar, nós entendemos, está sendo gravado. Vereador, eu só gostaria que o senhor respeitasse toda vez que tem um vereador na tribuna, ele se pronuncia da forma como ele quiser. Tá bom? Pois não, presidente. Continua gritando. Uma palavra a falar. Evelácio. Evelácio quer falar? Então, continua a palavra, Isolde. Obrigada, presidente. Eu só gostaria, assim, que os senhores vissem que não é tudo como a gente fala. Que isso é tudo transparência, que isso tem coisas que nós realmente não sabemos, e a população muito menos. Então, vereador Núcio, eu gostaria que o senhor, às vezes, pensasse, antes de falar, aqui já foi feito, esse microfone já usou de desabafos, de muitos. Eu também tenho que dizer, eu também tenho sentimento. Inclusive, vereador Evelácio, cada um se pronuncia da sua forma. Se eu quiser falar gritando, eu grito. Se eu quiser falar manso, que eu não consigo falar, eu falo, tá? Obrigada pela atenção. Obrigado pelas palavras, Isolde, e gostaria que realmente se usasse respeito quando um pega o microfone, que o outro pede a parte pelo presidente, o presidente vai ceder a parte, e que é a melhor coisa que pode acontecer. Com certeza, a política é assim mesmo, e o que, se a pessoa tiver realmente em mãos o que ela fala, ela pode falar. A Câmara é livre, vocês vejam isso na Câmara dos Deputados, vejam no Senado, isso no governador, em todos os setores. Então, eu acho que dá para usar da forma que quiser, mas tendo respeito e desse que não acusa pessoas que não têm nada a ver com o caso. Obrigado, e passo a palavra a Isolde. Não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 14 de setembro, segunda-feira, neste mesmo local e horário. Meu boa noite a todos e uma boa semana.